Queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a este vídeo e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre controlar o nosso temperamento. Muitas pessoas lutam com um temperamento rápido e impetuoso. Embora a sociedade muitas vezes encoraja as pessoas a se expressarem e não se conterem. Hoje, em um ambiente social, muitas vezes as pessoas dizem para nós agirmos com impulso ao nosso temperamento e não para controlar. Em partes é até bom, em outras partes acaba sendo muito ruim e prejudicial. Muitas decisões que são tomadas de acordo com o nosso temperamento, muitas atitudes que são tomadas de acordo com o nosso temperamento e muitas vezes nós vemos que resultam em algumas coisas que não tem mais jeito, um retrocesso e como consertar. E a palavra de Deus nos ensina que perder a calma, sair da sua calmaria é um pecado. Pastor, mas você está dizendo que eu ficar irado, brabo é pecado? A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. O problema não é você irar, o problema é você deixar a ira tomar conta de você, você não saber controlar o seu temperamento. Isso acaba se tornando um pecado, porque quando nós não controlamos o nosso temperamento, a nossa impulsividade acaba tomando conta de todo o nosso ser. Nós somos guiados baseado no nosso impulso, no nosso temperamento. Muitas pessoas são sanguíneas, são bravas e acabam agindo de acordo com o seu temperamento. E isso acaba sendo um problema muito sério, porque a Bíblia ela tem muito a dizer sobre a importância de nós mantermos a calma. A Bíblia ela chama uma pessoa que facilmente perde a paciência de insensato. A Bíblia chama essas pessoas que, ao mesmo tempo que está em uma paz e ela se ira por conta do seu temperamento, a Bíblia acaba chamando essa pessoa de insensato. Nós vemos isso em Provérbios, capítulo 29. Você que tem, você que pode, abre sua Bíblia por gentileza, vamos acompanhar comigo, Provérbios, capítulo de número 29, o versículo de número 11. Olha só o que a Bíblia diz sobre essa questão. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. Perceba que Salomão está fazendo um contraste da ira, da pessoa que se ira e da pessoa que ela é sábia. Pastor, a gente não pode irar? Como eu já disse, nós podemos irar. O problema é quando a ira se torna um pecado. E Salomão ele diz da seguinte maneira, o tolo expande toda a sua ira. Aquela pessoa que é insensata, aquela pessoa que não tem controle sobre o seu temperamento, ela acaba sendo tola e ela acaba expandindo a sua ira. Mas aí Salomão ele faz um contraste do tolo e o sábio. O tolo ele expande a sua ira toma conta de si, mas o sábio ele acaba encobrindo e reprime. É a mesma ideia sobre a casa edificada na rocha e na areia. O homem sábio edifica sua casa na rocha, mas o tolo, ele edifica sua casa totalmente em areia, que vem a chuva, vem a tempestade, vem as coisas, os ventos impetuosos e acaba derrubando, porque a casa está edificada na areia. É um contraste que Salomão faz do sábio e do tolo, do insensato e também do sábio. O tolo, ele acaba deixando que sua ira toma conta de todo o nosso ser. Vamos ver agora o resultado de quem não sabe controlar a sua ira, não sabe controlar o seu temperamento. Abre aí, por gentileza, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 9. Olha só o que Salomão ele vem a dizer. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira embriaga-se no seio dos tolos. A ira embriaga-se no seio dos tolos. Aquela pessoa que se ira, deixa o seu temperamento tomar conta de si, acaba se tornando um pecado e acaba a pessoa ficando embriagada. Paulo diz a Timóteo, sê tu sóbrio, ou seja, nós sabermos agir com raciocínio, com racionalidade. E muitas vezes nós não
agimos com racionalidade. Nós somos seres racionais, mas quando o nosso temperamento toma conta de todo o nosso ser, das nossas ações, dos nossos pensamentos, nós acabamos sendo insensato e agindo com insensatez, agindo com tolice e se embriagando com os nossos temperamentos, deixando ele ser primazia, sendo que a Bíblia vai totalmente isso contra. Provérbios, capítulo 25, Provérbios, capítulo de número 25, o versículo de número 28, olha só o que a Bíblia diz. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, a pessoa que ela deixa a ira tomar conta, que não consegue controlar o seu temperamento, é como se fosse uma cidade derribada, que não tem muros, porque o homem não consegue ter um controle do seu espírito, não consegue controlar, não consegue ter as suas ações controladas, não consegue. E a Bíblia chama essa pessoa de insensata, de tolo e de uma cidade que não tem muro. Então, são pessoas que estão totalmente vãs a terem consequências muito complexas de acordo com suas ações, por deixarem os seus temperamentos agirem como primazia da sua vida. Pastor, e tem como mudar isso? Tem. Isso tem como mudar. Nós precisamos, Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, que nós precisamos ter domínio próprio, dominarmos a nós mesmos. Nós precisamos ter esse domínio próprio. É um fruto do Espírito Santo. Uma pessoa com um temperamento quente, às vezes está em desacordo com aqueles ao seu redor. A pessoa que ela tem um temperamento muito quente, muito sanguíneo, ela acaba entrando em atritos com as pessoas ao seu redor, porque a opinião acaba sendo baseada no seu temperamento, tornando-se assim facilmente ofendida, uma pessoa que se sente atacada, com raiva, porque o seu temperamento está tomando primazia. E isto é um problema muito sério, porque além da pessoa não controlar o seu temperamento, de deixar ele guiar si mesmo, acaba trazendo para si algumas frustrações. O temperamento, ser guiado por temperamento, acaba trazendo frustrações para sua vida, para o seu intelecto, para sua vida social. Por quê? A pessoa que geralmente tem esse temperamento muito quente, muito eufórico, que não tem um domínio próprio, acaba se tendo atrito com as pessoas que estão ao seu redor. Não por conta dela mesmo, mas por conta do seu temperamento. Nós controlarmos o nosso temperamento é de suma importância. Quando nós sabemos controlar o nosso temperamento, isso acaba englobando e fazendo com que nós temos uma determinada mudança. Então, nós vemos que a raiva traz um desgaste muito grande. Provérbios, capítulo 15, versículo 18. Capítulo 15, versículo 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. A pessoa que tem contendas, muito tem luta, é porque está sendo insensato e deixando guiar, ser levado pelo seu próprio temperamento. Isso é ruim, isso é muito ruim. Vamos controlar o nosso temperamento. Como filhos de Deus, nós somos chamados a amar a todos, a amar os outros. João 13, 35, Efésios 4, 2, Efésios 31, 32, Tiago capítulo 1, verso 19. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio no falar e tardio no ficar irado. Precisamos entender isso aí. O amor encobre o pecado. O amor cobre a multidão de pecados. Isso Pedro fala no capítulo 4 da sua primeira carta, no versículo 8. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O Espírito, com o Espírito Santo em nossas vidas, mostraremos o fruto das suas obras dentro de nós. Quando nós controlamos o nosso temperamento, nós conseguimos ter êxito naquilo que nós falamos e agimos e até pensamos. Perceba-se que quando Jesus foi ser preso, nós vemos que Pedro, pela sua sanguinidade, ele tira a espada da sua bainha e tira a orelha de Malco. Jesus, ele pegou e falou assim: se com a espada tu feres, com a espada tu será ferido. E Jesus coloca a orelha de Malco novamente, mostrando para Pedro que o seu temperamento
poderia ter uma consequência muito grande. Nós precisamos controlar o nosso temperamento. Pastor, e como eu controlo o meu temperamento? Dando crédito à palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Tenha liberdade no seu coração tão e somente para Cristo. Deixe o Espírito Santo modelar o seu caráter, o seu agir, a sua forma de falar, e você vai ver tudo isso sendo moldado, modelado, formado e forjado dentro de você. Reflita nessas palavras, que Deus te abençoe em nome de Jesus.